Estamos aqui para mais um destaque da semana. Esse é um projeto que faz parte do edital número 7 de 2025 do Ministério da Cultura. E nós estamos aqui hoje, para dar início a esse projeto com mais uma entrevistada, mais uma pessoa que vai trazer um pouquinho da história dela para nós, que é a dona Catarina. Então vamos falar aqui com a dona Catarina. Primeiro, seu nome, completo, onde que a senhora nasceu, como que a senhora chegou aqui em Santana do Araguaia, dona Catarina? Luciano, meu nome é Catarina da Luz Carvelli, né? Eu nasci em Araguacema, Tocantins, e eu vim aqui para Santana para o casamento da minha irmã, Marina, que é esposa do Dominguinho, irmão do Ireno. E nesse casamento que eu encontrei o Bitinguinho aqui. Olha. E aqui fiquei, sabe? Então já ficou? Fiquei aqui, tive 3 filhos, né? Uhum, e aí começamos a nossa vida aqui, nesse lugar. Que bom. Então a senhora veio porque conheceu o seu Bitinguinho, é isso? Isso, eu conheci o Bitinguinho, pensa, o bichinho era cabeludo mesmo, sabe? Tinha muito cabelo? Cabelão comprido. Mas era fazenda, Campo Alegre só tinha derrubada, que só era mata, virgem. Aqui não tinha casa, não tinha nada, só tinha uma sede que era lá, hoje, ela quem vai ali para o Parque Ambiental, depois da ponte, ali era a sede, para aqueles lados ali, a sede da fazenda, e aqui era Mata Virgem. E aí, quando eu cheguei aqui, cheguei em um ano e casei no outro. Foi pouco tempo, conheci ele, nós nos casamos. Como que a senhora começou esse trabalho que veio fazendo parte, da sua história ao longo de todo esse tempo? Que esse trabalho social, como foi? Como que surgiu, Como que foi esse trabalho ao longo dos anos também? Luciana, sempre eu tinha, toda a vida da minha vida, eu gostei de ajudar as pessoas, entendeu? Eu me compadecia por elas, se alguém tivesse com fome, eu já corria atrás do Bitinguinho. E foi depois que eu casei com ele que nós começamos, nós dois, né? Eu acho que deu certo, eu pedia e ele me ouvia e a gente continuamos a ajudar. E eu comecei a acompanhar aquelas famílias. Nós morávamos em fazenda, eu via aquelas famílias que mais precisavam, eu ia atrás dele. Se estava doente, eu via que a família não tinha condições do remédio, eu pedia para ele mandava comprar e dava. E aí a gente continuou assim, nós dois. E moramos aqui, tivemos 3 filhos, né? Fomos para Cristalino. E lá na fazenda de Cristalino eu me identifiquei mais nessa área, porque tinha muitas famílias que ia para a fazenda e não tinha condições de sair de lá para vir no hospital. E aí, quando eu ia atrás dele, pedi para ele fretar um carro, para trazer aquele doente para o hospital. E ele sempre fazia isso, ele sempre me ajudava. E cada vez que ele me ajudava, o povo ficava sabendo e me procurava mais. Aí começamos, sabe, dando aquele suporte, aquele apoio, aquelas famílias. Mas eu fazia porque eu gostava. Quando eu voltei para Santana, que eu vim da Fazenda Cristalino, que eu vim morar em Santana, aí eu comecei a trabalhar na igreja. Eu tinha um carrinho, que as meninas falavam que era o carrinho abençoado. E aí eu saía nos bairros, quando começou a chegar gente na fazenda, eu saía nos bairros, olhando e vendo a necessidade, e aí eu comecei a aumentar, sabe, o meu trabalho social. E todos sabiam que quem ajudava, a dona Catarina, vamos na casa dela, batia na porta e a pessoa não voltava sem ajuda. De uma forma ou de outra a gente ajudava. E foi um trabalho assim que cada vez mais eu fui me fortalecendo. Eu não queria nada, eu só queria ajudar alguém. E aquela ajuda
eu sentia assim, que eu estava sendo fortalecida, eu ficava feliz. E o carrinho, a E senhora o carrinho pegava? abençoado começou a andar. O carrinho abençoado começou a andar depois que eu vim para Santana. Aí começou, foi a época do começo do distrito de Santa Maria das Barreiras, era Santana do Araguaia. Aí começou aquelas famílias que vinham do Maranhão, desses lugares, começaram a ficar por aqui, começaram a trabalhar. E eu comecei a acompanhar. E aí começou a renovação carismática. Olha que bom. E eu entrei na renovação. Aí o trabalho dobrou, porque como eu fazia esse trabalho de visita nas famílias, eu ia na igreja, e na igreja eu via necessidade, toda festa eu estava ali com o meu carrinho dando suporte. E daí nós montamos um grupo de mulheres e começamos a visitar a Eliette do Carlos. Nós começamos a visitar as famílias que realmente precisavam. E daí nós conseguia colchão, roupa de cama, alimentos e deixava, sabe, para essas famílias. E aí um dia o Dr. Wagner me procurou e falou assim, você não quer trabalhar na área social? Eu falei, que nada, doutor, eu fiz só a 8ª série na época, eu não tinha estudo. Falei, mas nem sei nem grampear um papel. Eu falava assim, sabe? Ele falou, não, você vai sim, você já faz um trabalho muito bonito. O trabalho que você faz aí, eu venho observando, e então você trabalha na área social. Eu falava assim, meu Deus, como que eu vou dar conta? Aí o que eu fiz, Luciano? Pedi o meu currículo de Araguacema. Naquela época, quando eu terminei, eu não me recordo mais a data, eu sei que a gente tinha que fazer uma demissão, era uma prova, que a palavra para poder você pegar o primeiro ano hoje, saía da 8ª série, aí você fazia para pegar. Fazia uma prova para isso. Isso. E eu peguei meu currículo, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu entrei aqui na escola, eu fiz o êxodo, o êxodo, né? O êxodo, que a gente faz 2 anos, 5ª e 6ª, no 7º e 8º eu fiz. Depois eu fiz magistério, aí depois fiz serviço social, que hoje sou assistente social. Então eu cheguei no meu ponto onde eu queria, né? Porque antes eu fazia o assistencialismo, eu não conhecia o que era um trabalho da assistente social. Eu queria era ajudar, da minha forma. E eu ajudava, e depois que eu estudei, que tive conhecimento, aí que eu fui entender que não é só dar, a gente tem que ensinar o cidadão a pescar, a conquistar, a buscar, né, para ele conseguir sair daquela situação de vulnerabilidade que ele vivia. Mas eu antes não, antes eu achava... Só ajudava mesmo. Só ajudava. Eu só achava que aquele trabalho... a prática com a teoria com a prática, né? E aí, até hoje, eu estou nesse trabalho, e eu agradeço muito meu esposo, porque tudo que eu pedia para ele, ele me ajudava. Não foi uma nem 2 vezes, quando nós saímos na Cristalino, que às vezes adoecia, a fazenda Volkswagen, ela não dava transporte para trazer pessoas que não eram da firma. E eu falava com ele, freta um carro dos empleiteiros, vamos deixar esse doente em Santana. E ele fazia isso. Pegava o empleiteiro, pegava o carro, tá aí, dona Catarina, no carro, e vai pegar o teu doente. E eu mandava deixar lá no Hospital Campo Alegre. Né? Foi muitas e muitas vezes eu fiz isso. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu conheço ela há muitos anos. Ah, ela me ajudou nisso, ela me ajudou aquilo. Então, porque é uma história, desde quando eu casei, que eu venho fazendo esse trabalho, sem política, sem nada. Era meu desejo, era a minha vontade de ajudar alguém que precisava. Então, aí depois que eu envolvi na política, mas esse trabalho meu do social, de ajudar, eu já ajudava sem nenhuma influência nenhuma política, porque eu não tinha vocação de ser nada. Simplesmente eu fazia aquilo que eu gostava. Eu entrei na política, o Clodoaldo, né, meu filho, era muito envolvido na igreja, ele era muito, sim,
popular, muito carismático, foi quando ele faleceu. E eu fui embora para Goiânia, eu achando que eu lá em Goiânia ia tentar esquecer. Eu fiquei 2 meses, mais de 2 meses lá, desesperada, voltei. Aí no dia que eu voltei, eu estava filiada no PDT. O Doca me chamou e falou, dona Catarina, entre você é uma candidata a vereadora. Eu falei, não, eu não quero. Não, você tem chance de ganhar. E aí eu fui, entrei, me candidatei a vereadora e ganhei e fui a mais votada da época. E eu não fiz política para poder ganhar essa votação. Foi por um trabalho que eu deixei, sem nenhuma experiência de política, mas sim uma ação de humanidade, de amor àquelas famílias, né? Uhum. E elas retribuíram com voto. Aí depois que eu fui vereadora, aí eu fui convidada a ser vice, né? E hoje estou aqui, só como secretária, Luciana. Aquele sonho que eu vou realizar, ou quando, ou agora, ou mais na frente. Não, o único sonho que eu tenho, que para mim sair realizada, é deixar a Secretaria de Assistência como a sede dela neste município. Esse é o meu sonho, que eu peço a Deus todo dia, que o Senhor realize o meu sonho, eu deixar um prédio da Secretaria de Assistência Social no espaço dela, do município, para poder a gente atender as pessoas. Nessa sua trajetória toda, né, dona Catarina, assim, mesmo que falando pareça rápido, mas é uma longa história, né? São muitos anos aí de trabalho, tanto de assistência mesmo social. Eu falo que é de mais de dedicação, né? De amor ao próximo. O que lhe fez mais feliz, né, durante toda essa sua trajetória? Olha, o que eu senti assim, mais feliz foi que eu me realizava, assim, eu vinha para casa muito feliz. Quando eu chegava no hospital, na época do Dr. Wagner, com uma mulher, com uma pessoa que eu via que ela estava precisando de ajuda. Eu dou um exemplo assim, de uma mulher que às vezes estava lá para ganhar neném, alguma que o doutor às vezes não queria, que chegava, doutor, por que a senhora está aqui, dona Catarina? A sua secretaria é lá, a senhora não tem nada a ver, que ele falava para mim. Eu falava, doutor, eu vou pedir do fundo do meu coração, se ela não tiver condições, faça o cesáreo dela, deixa ela. Aí ele olhava para mim e falou, tá bom, leva a mulher para a mesa. Aí aquilo ali me realizava, sabe? Ali parecia assim que eu era muito feliz com aquilo lá. E o que me deixa realizada também é os meus filhos. Eu fui muito feliz, sou muito feliz com eles. Deus permitiu que um fosse, mas eu criei os meus filhos e eles me têm um respeito e uma dedicação e um carinho muito grande. Até hoje uma obediência. Esse me realiza. É eles que realmente, eles podem ter a idade que eles tiverem, mas eles respeitam a dona Catarina. Graças a Deus. Bom, né? Essa se realiza como mãe, como né? mãe, realizada como mãe, sabe? Bom, né? É muito bom, Luciana. Os filhos, os netos. Os netos. Né? Isso que traz muita felicidade mesmo. Muita felicidade. Porque muitas vezes hoje a gente pensa, a gente cria os filhos e depois que eles tomam uma certa idade, eles não querem mais obedecer, nem pai, nem mãe, né? É verdade. E os meus não. Se eu chamar o Cleitas aqui e falar com ele, é isso, ele abaixa a cabeça, não me responde e me escuta. A Cláudia do mesmo jeito. Os dois têm a família, mas a mãe fala, os filhos estão ouvindo. Então eu sou realizada, sabe, com essa. Deus me deu essa bênção. Bom, momento mais triste, talvez nem precisa perguntar, que a gente sabe de toda a sua dor, né, de todo o sofrimento que a senhora teve na perda, né, do seu filho. Na perda do meu filho, o Clodoaldo, eu falo assim, todos nós amamos, mas
quando um vai, o outro não substitui aquele lugar que ele sempre fica. É verdade. Sempre fica. E ele sempre foi um filho de obediência, sabe? Muito, muito. Clodoaldo era muito, muito obediente, muito de ouvir, de chorar quando às vezes chamava atenção. Mesmo casado, ele era essa pessoa. E eu demorei muito para aceitar a perda dele, demorei muito, eu questionei muito com Deus e perguntava por quê. Depois Deus foi me fortalecendo e me mostrando que chegou o dia dele nessa terra. Todos nós temos o nosso dia. E hoje eu sou uma mulher, uma mãe, uma pessoa que quando alguém perde alguém, eu tenho força para falar e confortar aquela pessoa. Sei que não, às vezes as palavras não envolvem muito, mas eu tenho força porque Deus me deu essa força. Depois que eu perdi o meu filho, todos nós temos o dia determinado por eles aqui nessa terra, por ele. E chegou o dia dele. E Deus foi tão maravilhoso na minha vida que ele me avisou o que ia acontecer, só que eu não sabia com quem era que ia. Sempre ele me avisou em sonho, tudo. Mas eu não sabia, até em oração. Tem oração, Luciano, ele chegou um CD lá do Padre Robson de Goiânia, lá de Trindade, e eu assisti todo esse CD de oração, de reflexão, de perdão. A última foi a bênção. Quando eu terminei de ouvir, bateu no portão que tinha acontecido o acidente. Deus preparou assim tudo, mostrou em sonho, veio a oração para fortalecer. Porque quando o Cleide chegou no portão, mas o Beto que falou aconteceu, eu já sabia que não era apenas um acidente, tinha ido a óbito, entendeu? E eu já tinha falado logo. Então foi uma coisa assim muito, muito, muito triste, que eu lembro dele com tudo de bom, de alegria. Eu não quero lembrar de tristeza, não quero lembrar dele morto, quero lembrar dele vivo. Eu lembro dele vivo, ele no meio de nós, ele feliz. Às vezes eu estou almoçando e falo essa comidinha que o Clodoaldo gostava, entendeu? E a vida continua assim. Dançarino, forrozeiro, dança muito forró. Forrozeiro, né? Chegava nos encontros da igreja, né? Eu, Elisângela, a outra Elisângela. E ele gostava de sair, dançava com uma, com outra, com outra. Sim, dançava ele com as meninas. Ele saía só pegando tudo. As meninas tudinho dançando. Era mais dançador e todas as meninas ele dançava, uma pessoa muito boa. Eu falo que ele aproveitou muito, né? Parece que ele também sentia que era o tempo dele não seria tão grande, porque eu lembro que um dia eu fui procurar o Clodoaldo, né? Eu achei muito interessante que eu cheguei lá na casa dele para falar de uma questão de advocacia. Ele disse, não, vai lá no Clodoaldo. Eu cheguei, era 3 horas da tarde, ele estava banhando na piscina, mas as meninas. Aí eu falei, isso é hora de um advogado estar banhando na piscina com as filhas? Então eu tenho que aproveitar, Luciano, tenho que aproveitar minhas filhas. Eu achei interessante assim, porque eu falei, olha, 3 horas da tarde, ele aqui curtindo. Aproveitou muito, né? As filhas, a vida, parece que ele curtia e aproveitava cada momento mesmo. Isso é verdade. Um dia eu cheguei na casa dele, ele estava com uma aqui, a outra de um lado, a outra do outro, ele assistindo televisão. Eu falei, ei, você passou na prova do OAB a primeira fase, tem a segunda, vai estudar. Ei, mãe, deixa eu curtir as minhas filhas. Ele respondeu para mim, mãe, deixa eu curtir as minhas filhas. Meu filho, você tem que estudar, você tem que passar na segunda fase. Senão você não vai advogar. Mãe, deixa eu curtir as minhas filhas. Aí eu voltei, né? Falar Acho que Deus vai preparando também a gente. Olha, curte tudo que você tem que curtir, que no momento certo eu te chamo para cá. Mas, Dona Catarina, e assim, eu gosto sempre de perguntar, né? Quem é Dona Catarina? Quem é Dona Catarina? Dona Catarina é essa pessoa simples, humilde, entendeu? Sem vaidade nenhuma, sem orgulho, entendeu? Essa pessoa que
Eu acredito assim, que eu não conheci pai, sabe? Fui criada pelos meus avós, mas eu sempre pedi a Deus que Deus me desse uma pessoa que me entendesse. E eu sou essa pessoa, encontrei um esposo maravilhoso da mesma forma, simples, humilde, que a gente nunca faz mal a ninguém, a gente só faz o bem. Essa mulher que vocês estão vendo hoje, que passou por tudo isso, e ela continua sendo a Dona Catarina, pronta para ajudar quem precisa. Uma mensagem que a senhora deixaria assim para a nossa cidade, para toda a população, enfim, para todos nós, né? Olha, eu vou deixar uma mensagem que as pessoas possam olhar uns para os outros e ver um irmão, que veja humanidade. Chega de tanto ódio, de tanta vingança, de tanto rancor. Que nós possamos aqui, este município, essa cidade, que possa um abraçar uns aos outros e aceitar a cada um da forma que eles são. Porque o amor, o respeito e o carinho e a dedicação, o muito obrigado, o desculpa, o Deus te abençoe, são palavras que a gente todos poderiam dizer um para os outros.